telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Prezado telespectador, paz seja convosco.
Mais uma vez e pela graça de Deus, chegamos ao seu lar com a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A minha alma engrandece este Deus glorioso, o seu Filho amado que deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar, e louvo o Espírito do Senhor que nos tem ensinado o caminho da vida e da paz. Hoje é mais um dia de boas novas. Vamos ministrar a Sagrada Escritura e pedimos a vossa melhor atenção para o assunto que vai ser ministrado, pois é um pouco do muito que se pode dar e que se pode estudar. E então vamos ter a melhor atenção para ouvir a palavra de Deus. Deus é magnificente Senhor, digno da glória, da honra, do louvor e da adoração, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1, verso 18. E Jesus deu no Calvário a sua própria vida para salvar a humanidade. Vivemos num mundo de enganos contínuos e por todo lado. Não é só no chamado cristianismo religioso, mas por muito lado, por todo o mundo. Este engano é por demais grave para evitar que as pessoas possam conhecer a verdade e serem salvos e libertados por essa verdade. Neste dia nós vamos meditar numa das maiores e mais importantes mensagens de toda a Bíblia. E a leitura sagrada se encontra em João 8, verso 23 ao verso 47. E o tema da nossa mensagem é: aonde está a verdade? Aonde está a verdade? Nós vamos então ler a palavra de Deus em João 8, verso 23, que diz assim: E dizias, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim,
um homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade e não me credes, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, porque não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Nós estamos em frente de uma longa mensagem do capítulo 8 do livro de São João e uma discussão muito acesa entre aqueles que ouviam a Jesus e Jesus, Deus revelado em carne. Eu desejo começar esta mensagem acerca do título dela, que é Aonde está a verdade? E eu quero começar esta mensagem, como ia dizendo, em Provérbios 23, verso 23, que diz: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a disciplina, a prudência e não a vendas. Compra a verdade e não a vendas. Mas será que se pode comprar a verdade? Nas Escrituras diz a palavra de Deus que nós podemos comprar diversas compras espirituais sem dinheiro e sem preço. Adquirir a verdade é algo de muito importante na nossa vida. Portanto, nesta mensagem serão estudados alguns aspectos da Santa Leitura que foi lida. Contudo, o nosso texto será o verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estas palavras foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda que aquele povo que o ouvia eram descendência de Abraão, o amigo de Deus, contudo, todos eles precisavam de ser libertados pela verdade, que era nosso Senhor Jesus Cristo, e é. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, numa contínua introdução, até que Deus queira, vamos dizer o seguinte: vivemos num mundo de corrupção, de violência, de toda a ordem, confusão e engano, acusações e erros e de mentiras, tanto na parte social quanto na espiritual. E tudo teve um começo. Isso tem multiplicado ao longo dos séculos e milénios, e precisamos de saber aonde está a verdade que nos livra e liberta do engano dos homens. Louvado seja Deus. Segundo 1 de João, capítulo 5 e verso 19, o mundo jaz ou está no maligno, mas nós somos de Deus. Há na terra dois tipos de pessoas, os que são de Deus e os que são do maligno. Uns falam a verdade, outros falam os enganos e as mentiras. Segundo as Escrituras, o mundo está cheio de pessoas chamadas de lobos devoradores, como temos visto no princípio, lobos cruéis e leões rugidores, e com nomes religiosos, cheios de maldade. Por isso devemos terem atenção àquilo que vai ser ministrado. Jesus diz: acautelai-vos dos homens, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos de ovelhas, mas no interior são lobos devoradores.
Tudo aquilo que não é de Deus, tudo o que não é de nosso Senhor Jesus Cristo, são lobos devoradores que devoram as almas e as levam para o inferno. Segundo as Santas Escrituras, todo o mal começou no céu com a revolta do querubim ungido, querendo usurpar o trono de Deus por causa da sua formosura. Ele se corrompeu e foi expulso. Ezequiel 28, 14 a 17 e Isaías 14, verso 12 ao verso 14. E também, segundo a revelação bíblica, este ser celestial expulso do céu se encarregou de danificar a criação de Deus, tentando a Eva através da astuta serpente. E acerca de Deus e dos homens, tudo começou com a família de Adão e Eva e seus 2 filhos. E acerca de Eva, ela se desculpou, dizendo a Deus: a serpente me enganou. E Deus lhe disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Desejo de comando. Gênesis 3 e verso 16. E esta maldição continua sobre a terra. Quanto a Adão, Deus lhe disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado. Gênesis 3, 17 a 19. Também esta maldição continua sobre a terra. Continua a produzir espinhos e cardos, e o homem tem que comer o pão com o suor do seu rosto, etc, etc. De maneira que esta é a maldição que continua na terra por causa da queda de Adão e Eva. E quanto à serpente, Deus lhe disse: porque fizestes isto, maldita serás no meio de toda a besta, porque sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3 e verso 14. E assim, ainda esta maldição da serpente rastejar continua sobre a terra. Toda a história do mal que temos na terra, de todo o engano, toda a mentira, teve início no céu. E logo mais o diabo tomou conta de Caim e matou o seu irmão Abel, como diz em Gênesis 4 e verso 8. Segundo as Escrituras, toda a violência começou aqui. E é neste princípio da história do homem que vemos também o decreto divino da verdade que um dia havia de vir para desfazer as obras do diabo, em 1 de João 3 e verso 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Em Gênesis 3, verso 15, diz que a semente da mulher viria um dia para ferir a cabeça da serpente. Esta é a primeira revelação da vinda de Jesus para morrer em favor do homem e ressuscitar para o justificar. Em Apocalipse 13, e verso 8, revela que o Cordeiro de Deus foi morto, foi imolado desde a fundação do mundo. E esta é a provisão de Deus para a humanidade em todas as gerações. E o homem é chamado por Deus a seguir as suas instruções para a sua libertação do trabalho do maligno, que é matar, destruir e roubar, enganar, mentir, etc, etc, pôr umas pessoas contra as outras, nações contra nações, reinos contra reinos, etc. Tudo isto é obra de Satanás. Será que ainda poderemos procurar a verdade e viver na verdade? Aonde se encontra a verdade? Que tipo de mundo temos sem a verdade? Temos um mundo chamado cão, um mundo difícil, um mundo violento, um mundo de ladrões, um mundo de assassinos. Tudo isto é obra da maldade de Satanás que trouxe aos nossos primeiros pais, e assim todos nascem em pecado, tendo necessidade de se converter a Deus quando chega a idade da compreensão entre o bem e entre o mal.
Todos aqueles que encontram a verdade têm seguido outro caminho e são chamados sal da terra e luzes do mundo, e as trevas desaparecem quando chega a luz. A luz faz a diferença. E nós temos recebido a luz do mundo. Nós temos recebido o Salvador do mundo. Nós temos crido no Criador do mundo, que esteve na terra, em Israel, deu a sua vida para salvar toda a humanidade e em todas as gerações. Ao terceiro dia ressuscitou segundo o poder de Deus Pai e segundo a sua própria palavra. E aqui estamos nós, cumprindo aquilo que diz 1 de João 5, verso 9. Sabemos que o mundo está no maligno, todo o mundo, mas que nós somos de Deus. Há uma diferença naqueles que já conheceram a verdade e foram libertados por essa verdade. E todo o mundo, e em todas as gerações, todas as pessoas precisam de conhecer a verdade que liberta. O mundo vive escravo de Satanás e os homens sem Deus são seus servos, seus lacaios. E a única esperança reside em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Dito isto, vejamos alguns aspectos da leitura da mensagem. Primeiro, quem é Jesus? Pois perguntar-lhe, quem és tu? Quem és tu? Isso mesmo que desde o princípio teres ouvido. Quem és tu? E eu respondo, Jesus é oriundo de outro mundo. Jesus é oriundo de outro mundo. Segundo, o Calvário é o lugar do conhecimento de quem é Jesus. Terceiro, o engano da tradição religiosa, no verso 33 a 40. Quem é o nosso Pai? Verso 41 ou verso 44. Quinto, o segredo de sabermos quem somos. Verso 47. E em sexto lugar, a escravidão e a libertação pela verdade, verso 30 ao verso 32 da mensagem que temos lido. São passados cerca de 2000 anos de pregação do Evangelho de Cristo e a maior parte do mundo não sabe quem é Cristo nem de onde veio. A razão disto é a falta de conhecimento das Santas Escrituras e ao longo desta mensagem vamos dar alguns pensamentos das Escrituras que nos elucidam acerca deste glorioso Senhor. Segundo a profecia bíblica, vivemos num tempo de engano, de erro, de sedução, de ilusões das coisas de Deus. Como no princípio Satanás está de novo iludindo o mundo porque sabe que já tem pouco tempo. Finalmente o Senhor disse que até enviaria o espírito do erro para que crescem a mentira, porque tem desprezado a verdade. Segundo as Santas Escrituras, em 2 Coríntios 11, 13 a 15, existem falsos apóstolos que são obreiros fraudulentos transfigurados em apóstolos de Cristo. Neste campo, nós já avisamos no princípio que vêm falsos profetas até nós, vestidos de ovelhas. Diga vestidos de ovelhas. Mas interiormente são lobos devoradores. E aqui o apóstolo Paulo fala-nos em pregadores do Evangelho transfigurados e que são obreiros fraudulentos e que são servos do diabo. E quem não tem conhecimento das Santas Escrituras segue com facilidade esse erro, essa sedução, como seguiu Eva no princípio. Contudo, louvado seja Deus que ainda há pregação do Evangelho, ainda há pregadores que ministram o caminho estreito e a porta estreita. Ainda há ministros de Deus que dizem que sem santificação ninguém pode ver a Deus. Ainda há na terra ministros do Evangelho que andam com a cruz, tomando a sua cruz, seguindo após Cristo e negando-se a si mesmo. E este é o Evangelho que Jesus deixou. E quando for necessário dizer vós tendes por pai ao diabo, também isto é Evangelho que já lemos hoje. Louvado seja Deus. A mentira, a violência, o engano, o crime procede de Satanás e o mundo está debaixo da sua influência.
em todos os setores da vida e importa saber aonde está a verdade e deixar o engano e o maligno. Primeiro, então, quem é Jesus? Para muitos, Jesus não passa de um profeta, de um ensinador, de um homem bom, ou até um impostor e até um endemoninhado, como nós vimos na Sagrada Escritura. E esses comentários são oriundos da Bíblia por pessoas religiosas. Contudo, Jesus não é deste mundo. Será que o pastor está certo? Eu estou certo. Foi ele próprio que disse, eu não sou daqui. Eu não sou do mundo, nem o meu reino é daqui. Louvado seja Deus. Mas Jesus nasceu como homem, naturalmente que nasceu como homem, mas o seu Pai é o Espírito de Deus. De maneira que ele disse, eu não sou daqui. Antes que Abraão existisse, eu sou. Portanto, Jesus não é daqui. Jesus é do outro mundo. É oriundo de outro mundo, um mundo espiritual. E é preciso saber de onde ele procedeu e aonde está a verdade. E pugnar também para entrar nesse mundo. Em João 8, verso 23, Jesus afirmou, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. E este mundo em que vivemos não tem capacidade de se libertar da maldade, do engano e da violência. O mundo precisa de conhecer este Senhor do outro mundo para ter paz, harmonia, salvação e libertação. E este glorioso Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só podemos ser libertados por aquele que veio do outro mundo. E foi o único que veio. Mas ninguém veio de lá. Jesus veio a este mundo com um propósito. Em João 18, verso 36, Cristo disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Jesus não era apenas o homem, mas ele tinha um reino de paz, de harmonia, de prosperidade, um reino de santidade. O reino de Jesus também não é daqui. Louvado seja Deus. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, mas o meu reino não é deste mundo. Importa conhecer esse reino para entrar no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não é comida nem bebida, mas é paz e é gozo e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 3, em verso 17, diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Somente Jesus pode salvar o mundo. Somente aquele que veio do céu pode salvar o mundo. E mais ninguém. Todos os outros líderes e outras religiões são enganos. E não são de Deus. Em João 13, verso 19... afirma que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Em João 6, verso 14, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Estava anunciado neste livro sagrado que ele devia vir ao mundo. Em João 8, verso 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 8, verso 23, Jesus continua a dizer, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. E a menos que encontremos a Jesus, este pobre mundo continuará nas trevas, na violência e no engano. Mas há alguns que têm encontrado o Senhor do outro mundo. Alguns têm encontrado a Cristo e têm sido libertados por esse Senhor do outro mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, um com o Pai, o Emmanuel, Deus conosco, Deus revelado em carne. Agora, vejamos a diferença no povo que segue este Senhor do outro mundo. Primeiro, são comprados da terra com o seu sangue. Apocalipse 5, e verso 9. Segundo, são resgatados com o seu sangue, o sangue de Cristo. Atos 20, e verso 28. Terceiro, são escolhidos do mundo, por essa causa são aborrecidos
por os terrestres. João 15 e verso 19. É claro que vós já não sois deste mundo, como eu também do mundo não sou. Quem é comprado da terra pertence ao outro mundo e pertence ao Senhor do outro mundo. Louvado seja Deus. Quarto, são libertados da escravidão do pecado, como diz em João 8 e verso 31. Quinto, são feitos filhos de Deus, como diz em João 1, 12 e 13. Sexto, são feitos herdeiros de Cristo, como diz em Gálatas 4 e verso 7. Sétimo, são participantes da natureza divina, como diz 2 Pedro 1 e verso 4. Oitavo, são participantes da santidade de Deus, Hebreus 12 e verso 10. Em nono lugar, em João 17, verso 16, Jesus diz que os seus seguidores não são do mundo, porque ele também não é deste mundo. Vale a pena. Vale a pena encontrar a verdade, ser libertado pela verdade, ser comprado, ser regenerado pela verdade, para pertencermos ao mundo da verdade. E aqui vamos fazer uma pausa e já voltamos. Amém. Acautelai-vos. Acautelai-vos, disse Jesus, porque interiormente são lobos devoradores. Tomemos o aviso de Cristo para nosso bem, para podermos ser de Jesus e do seu mundo. Pelo mundo inteiro há este tipo de pessoas. E como leões rugidores, andam de volta do povo de Deus para os apanhar. O diabo, vosso adversário, anda rugindo como um leão, buscando quem possa tragar, disse Pedro. Posso lhe perguntar, você é deste mundo ou é do outro mundo? É da terra ou é do céu? A palavra de Deus diz que nós precisamos de passar por uma transformação, por um novo nascimento, por uma regeneração, e então somos comprados com o sangue do Senhor do outro mundo, com o sangue de Jesus. Somos resgatados e somos feitos família do Pai, participantes da sua natureza e participantes da sua santidade. Esta é a maravilha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem está salvo não é condenado. Graças a Deus pelos méritos de Cristo no Calvário. Ali o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Portanto, vale a pena encontrar o Senhor do outro mundo, o mundo espiritual de Deus. Então passamos de naturais para espirituais. 1 Coríntios 2, verso 14 ao verso 16. E aqui há a diferença. A Igreja do Senhor é o sal da terra e as luzes do mundo que fazem a diferença. Quem está em Cristo é uma criação nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Quem és tu? Ainda hoje, passados cerca de 2000 anos de pregação do Evangelho, o mundo faz a mesma pergunta. Não sabem quem é Jesus. Mas em poucas palavras nós aqui diremos quem é Jesus. Vamos dar 3 palavras. Quem és tu? Eu digo daqui, Jesus é o Salvador do mundo e fora dele não há outro Salvador. Ele é a luz do mundo e fora dele não há outra luz. Não é a luz de Israel nem o Salvador dos judeus. É o Salvador do mundo e é a luz do mundo. E também ele é o Criador do mundo. E agora vamos dar as Escrituras. João 4, 42, João 8 e verso 12, João 1 e verso 10 e Colossenses 1, versos 16 e versos 17. Ele não é deste mundo, veio do Pai, voltou para o Pai, aonde está a verdade. A verdade é Cristo e encontra-se nas páginas sagradas deste livro. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Segundo lugar, o Calvário é o lugar do conhecimento da revelação de quem é Jesus. João 8, 26 a 29. Ter o conhecimento ou não ter conhecimento acerca de Cristo faz toda a diferença na humanidade. E a cruz de Cristo e o Cristo da cruz tem levado muitos milhões a encontrar o verdadeiro conhecimento e a verdade, deixando o engano, o diabo, etc. Quando levantares o Filho do Homem, conhecereis quem eu sou. Quando levantares o Filho do Homem, conhecereis quem eu sou. Verso 28. E este conhecimento de quem era Jesus aconteceu exatamente como o Senhor tinha dito, quando foi crucificado, a começar pelos gentios. Assim diz em Mateus 27, verso 54, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Começa pelos gentios a confessarem quem era Jesus Cristo. Quando eu for levantado da terra, sabereis quem eu sou. E foram os gentios que começaram a dizer quem era Cristo Jesus. Era o Filho de Deus. É claro que Pedro também disse isso. E graças a Deus logo mais estava a negar o Senhor. Entretanto, meus amados irmãos e prezados telespectadores, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer ou não conhecer, eis a questão. Em João 13, verso 14, Jesus lembrou a Nicodemos estas palavras acerca daquele que este teólogo queria saber quem era, dizendo, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Todo Israel conhecia esta história simbólica da crucificação de Cristo lá no deserto, em que todo aquele que fosse mordido por uma serpente olharia para aquela serpente metálica que Moisés levantou e em vez de morrer, ele tinha vida. Simplesmente porque olhava para aquela serpente metálica que Deus mandou que Moisés levantasse, que era um símbolo de Cristo crucificado, e em vez de morrer pela mordadura de Satanás, ele vivia. Louvado seja o nome do Senhor. Isto está escrito em 21 de Números, verso 6 ao verso 9. E Jesus disse a Nicodemos que importava que fosse levantado, crucificado, para cumprir o simbolismo dessa Escritura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Quando for levantado da terra, todos conhecerão quem eu sou. E em João 12, verso 32, Jesus disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Onde está esta atração de um crucificado, de um chamado malfeitor? Ali foi revelado o amor de Deus à humanidade e ainda hoje é. Nós sabemos bem aquela escritura que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3 e verso 16. O resultado está na sua ressurreição. Como é que a pessoa é atraída? Olha, se eu fosse crucificado, ficasse crucificado e apodrecesse debaixo da terra, não havia nem fé, nem salvação para ninguém. Mas o valor do cristianismo está exatamente na ressurreição de Cristo, que é o terceiro dia, segundo o poder de Deus e segundo a sua palavra, ele ressuscitou. E no Espírito Santo que nos ensina, portanto, o resultado está na ressurreição e no Espírito Santo que nos ensina. O facto é que Pedro, no dia de Pentecostes, ao dar testemunho dessa ressurreição, a cerca de 3.000 almas, elas foram convencidas pelo Espírito Santo de quem era Jesus, que tinha dado a sua vida, conheciam a história. Não havia muitos dias que Jesus tinha sido crucificado e toda a gente sabia em Israel que aquele profeta para uns, malfeitor para outros, endemoniado para outros o Filho de Deus, tinha ressuscitado, foi crucificado, mas tinha ressuscitado.
naquele dia juntaram-se à igreja cerca de 3.000 almas, porque o Espírito Santo convenceu a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Louvado seja Deus. Mas em Atos 10, vemos ali a salvação dos gentios e o batismo com o Espírito Santo dos gentios, a começar na casa de Cornélio. E o mundo está cheio de conhecimento de quem é Jesus. Portanto, aqueles que ainda não conhecem, nós fazemos a mesma pergunta: aonde está a verdade? Nós estamos falando desta verdade. Nós estamos dizendo que Jesus Cristo é esta verdade que liberta, que salva, que cura, que satisfaz e nos leva para o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, o engano da tradição religiosa. João 8, 33 a 35 e 37 e 40. Jesus tinha livrado da morte à pedra uma pobre mulher, e o povo não gostou de ouvir o pequeno sermão de Jesus, que foram apenas umas poucas palavras: aquele que estiver sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. O povo não gostou de ouvir aquele pequeno sermão, mas ninguém teve a coragem de o fazer. As suas consciências os atormentavam, porque não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E as palavras da verdade penetraram na sua mente: quem estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mas a lei de Moisés dizia que elas deviam morrer à pedra. Mas quem estiver sem pecado, então finalmente todos estavam com pecado, necessitados da misericórdia do Senhor, e assim é hoje. O Cristo foi achado a pregar no templo e naturalmente estariam ali os conhecedores da lei e da história de Israel. E era uma boa altura para que Cristo dar o seu ensino e ministrar acerca da sua pessoa. Mas no final do ensino, Jesus teve que se ocultar das pedras, como diz o verso 59 de João 8. O próprio Filho de Deus teve que fugir para um lado qualquer por causa das pedras que estavam nas mãos daqueles que não gostavam de ouvir a sua pregação. Ainda hoje é assim. Há aqueles que gostam e há aqueles que não gostam. Pois também há dois tipos de pessoas: há aqueles que são do maligno e há aqueles que são de Jesus. E todo o povo que vem a este mundo primeiro está no maligno, depois é transformado, salvo e regenerado e passa a ser de Jesus. E o povo dizia: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livres. E Jesus disse: quem comete pecado é servo do pecado. Quem comete pecado é servo do pecado. Quem comete pecado é servo do pecado. E nesta situação todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O facto é que não há um justo nem um sequer, e o salário do pecado é a morte, portanto precisam todos de serem libertados. E Jesus disse: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque a minha palavra não entra em vós. Será que pode entrar no seu coração? Jesus diz: a minha palavra não entra em vós. Mas há sempre alguns, há um pequeno rebanho que aceitam a palavra de Deus. Nestas palavras, Jesus dizia que a moral descendência de Abraão não se encontrava neles, precisavam de libertação. Ser descendência de Abraão não lhe dá o direito ao céu. Ter uma religião não lhe dá o direito à salvação. Quem peca só tem um Senhor a quem serve, que é o diabo. É o pai do pecado e precisa ser libertado. Os nossos pais podem ser crentes, podem ser salvos, podem ser santificados, mas isso não dá aos filhos qualquer segurança para a eternidade. Cada um de nós tem que aceitar o dom da graça de Deus, pedir perdão e dar conta de si mesmo a Deus. Quarto lugar, quem é o nosso pai? Verso 41 a verso 44. Naturalmente falando, todo o ser humano tem um pai que o gerou fisicamente. Mas na parte espiritual existem mais dois pais. E ao longo do caminho muitos têm sido gerados por esses pais. Um é o pai do céu, o outro é o pai do pecado, que é o diabo.
E o ensino de Cristo irritava os chamados descendentes de Abraão e ainda irrita muita gente na terra nestes dias. O facto é que ninguém quer que lhe aponte a verdade como Jesus o fez. Será que nós podemos ouvir este evangelho que Jesus pregou? Não é aquilo que eu estou pregando aquilo que Jesus pregou. Estou fazendo aquilo que Jesus mandou. Louvado seja o nome do Senhor. Naturalmente, Jesus sabia, muito antes de Abraão existir, que um dia ele viria enfrentar a rejeição pelo seu próprio povo, mas era preciso pregar-lhes a verdade para tomarem uma boa decisão. Mas, como diz a Escritura, veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1 e verso 11. E neste sagrado ensino, Jesus ia mantendo um diálogo muito aceso com os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Podemos até dizer que as coisas estavam mesmo ao rubro. E o Senhor lhes disse: vós procurais matar-me e fazeis as obras do vosso pai. A que pai Jesus se estava referindo? Exatamente a Satanás, que é o pai do pecado, e naturalmente ninguém gosta de ser apelidado de filho de tal pai. Mas a maior parte são filhos dele, porque o mundo está no maligno. E nós somos de Deus. E aqui o ensino de Cristo começou a tomar um cariz de acusação direta, e diziam eles: nós não somos filhos de prostituição, temos um pai que é Deus. E Jesus disse: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí de Deus. Porque é que não entendeis a minha linguagem? E disse: porque não podeis ouvir a minha palavra. E nós podemos ouvir a palavra de Deus? Podemos ter uma grande carga de pecados, estar amarrados pelo diabo, ser escravos de Satanás, mas podemos, com um coração sincero, ouvir a palavra de Deus e ser libertados dessa situação por nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nós ouvir a palavra? Jesus acusou-os: vós não podeis ouvir a minha palavra. Louvado seja Deus nosso Senhor. Uma pergunta tem que ser feita: quem é o nosso Pai? O ensino de Jesus era forte, mas era a verdade. Poderemos nós suportar esta verdade? Quem é o nosso Pai? Se não formos filhos de Deus, teremos por pai ao diabo, e isso nos fala da condenação eterna. Segundo as Santas Escrituras, para sermos filhos de Deus, temos que passar pela regeneração espiritual, temos que nascer de novo, precisamos de nascer de Deus. João 1, 12 e 13 diz estas palavras: mas a todos quantos o receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aonde está a verdade? Ela está na palavra de Deus. Em João 3 fala-nos da regeneração, do novo nascimento, e quem não passar por o novo nascimento não pode ver nem entrar no reino de Deus. João 3, 1 a 7. E em 1 Pedro 1, verso 23, afirma que temos de ser gerados da semente incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E esta palavra, este evangelho que nos ensina a que Pai nós pertencemos, a que Senhor nós obedecemos, etc, etc. Para sermos feitos filhos do Pai do céu, precisamos de ser apartados deste mundo de pecado, cujo pai é o diabo. Assim diz em 2 Coríntios 6, 17 a 18, pelo que saí do meio deles, saí do meio deles, isto é, do mundo do pecado, dos pecadores, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Só depois é que o homem pode ser feito filho de Deus.
quando deixam o mundo, o diabo e o pecado. Segundo as Santas Escrituras, há um processo divino estabelecido por Deus para sermos seus filhos. E Deus, ser também nosso Pai, é deixar o mundo de pecado e o diabo. Quinto lugar, o segredo de sabermos quem somos. João 8, verso 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Hoje aqui isto é muito importante e profundo. Foi Jesus que deixou este escrito e nós já lemos nesta noite. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque nós sois de Deus. Ainda hoje esta é a mesma verdade. Há dois tipos de pessoas, os que ouvem e os que rejeitam. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os que ouvem são salvos e regenerados, os que rejeitam continuam no maligno. Louvado seja Deus. Esta é a base sólida dos crentes e dos crentes, dos filhos de Deus e dos filhos das trevas. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E este escutar está na base de dar atenção ao que ouve, é estar atento. Escutar está na base do entendimento do que ouve e é ter interesse em saber do que ouviu, é aceitar e guardar e praticar aquilo que lhe foi ensinado. Em João 10, verso 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E isso significa que reconhecem o seu pastor e o seu Senhor. Louvado seja Deus. Ouvir com interesse seja a questão. Lídia tinha interesse naquilo que Paulo pregava. Paulo dizia, e Deus lhe abriu o coração. Atos 16, verso 14. É aqui, quando nós temos interesse ou deixamos de ter, que o Senhor faz a obra no coração do homem e da mulher pecadora. Em João 17, verso 6 diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me os deste, e guardaram a tua palavra. E guardaram a tua palavra. Está escrito no livro dos Salmos: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra de Deus é exatamente isso. É um travão às obras de Satanás. Vós não sois de Deus porque não escutais as palavras de Deus. E esta é a acusação e sentença que Cristo decreta para todo o povo que não aceita, nem recebe, nem o segue, simplesmente não são de Deus. O facto é que em João 6, verso 60, o povo dizia: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas havia um outro grupo que podia ouvir, era um pequeno rebanho. Porque é que um grupo podia ouvir e o outro grupo não podia? A decisão determina o nosso destino. Em Mateus 13, verso 15, diz que ouviram de mau grado, estavam endurecidos, e desta forma temos os dois tipos de pessoas, os que são de Deus e os que não são. Contudo, o segredo para sabermos quem somos reside em ouvir, aceitar e praticar a palavra que nos é ministrada pelo Espírito Santo. Aonde está a verdade? A verdade está na palavra de Deus. Sexto lugar, a escravidão e a libertação pela verdade. Verso 30 ao verso 32. Eu vou ler esta mensagem de João 8, 30 a 32. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tão fácil como isto, conhecer ou não conhecer, eis a questão. E ninguém pode conhecer a Deus sem ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Portanto, devemos tomar esta decisão na vida. Como foi dito no princípio, vivemos num mundo corrupto, de confusão, de violência, de erros, de mentiras, de enganos, e precisamos de conhecer a verdade e sermos libertados por essa verdade. Em João 8, verso 30 ao verso 32, e já lemos que aqui muitos creram nele quando ele falou aquele sermão. Então ele diz que se vós creres em mim, sereis verdadeiramente meus discípulos. E também se permanecerdes em mim.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta passagem das Santas Escrituras é das mais mencionadas no mundo inteiro pelos servos de Deus, e nela se encontram 3 aspectos principais de meditação. Primeiro, crer em Jesus. Segundo, o segredo para ser-se discípulo de Cristo, e em terceiro lugar, conhecer a verdade que liberta. Assim, para termos uma ideia do que é certo e errado, atentemos para um breve resumo das passagens bíblicas sobre os 2 aspectos da verdade e do erro. Sobre o que é verdade e verdadeiro, existem nas Escrituras 427 passagens. E sobre o que é mentira, mentiroso, erros e enganos, temos 242 vezes estes termos mencionados nas Escrituras. E, de alguma forma, eles nos servem de meditação do que é de Deus e do que é do diabo. E podemos ter o cuidado de saber o que é o engano e o que é a verdade quando lemos estes termos nas Escrituras. Naturalmente existe a malícia social e a malícia espiritual. E Satanás destrói, mata e rouba nestes 2 aspectos. E na parte espiritual, chamada de religiosa, é onde existe o maior engano do diabo. Isto porque o povo não se interessa por saber quem é a verdade. O mundo está cheio de religiões e líderes religiosos, mas não há nenhum líder no mundo que possa salvar. Não há nenhuma outra mensagem religiosa que possa regenerar. Só Deus em Cristo Jesus e somente a sua palavra. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então todo o resto do mundo é engano. E precisamos de conhecer esta verdade que nos liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo as Escrituras, vamos dar algumas passagens de quem é o diabo, e assim podemos discernir o que é verdadeiro e o que é enganoso. Primeiro, ele é homicida e pai da mentira. João 8 e verso 44. E o mundo está cheio dos seus filhos. Ele é a antiga serpente do Éden. Apocalipse 12 e verso 9. Ele é o adversário. 1 Pedro 5 e verso 8. Ele é o acusador dos irmãos. Apocalipse 12 e verso 12. Ele é o príncipe deste mundo. João 14 e verso 30. Ele é o enganador. Gênesis 3 e verso 4. Ele é o tentador. Marcos 1 e verso 13. Ele até tentou a Cristo, mas sem pecado. Ele é o príncipe das potestades do ar. Efésios 2 e verso 2. Ele comanda todo o exército da maldade. Efésios 6, verso 10 ao verso 17. Ele até se transfigura em anjo de luz, e os seus ministros se transfiguram em ministro da justiça. 2 Coríntios 11, verso 13 ao verso 15. Portanto, nós estamos dando algumas passagens da Escritura para saber quem é aquele que está no mundo, que leva o mundo à ruína, à perdição, ao engano, à guerra, a maldade, tudo o que é mau, bem de Satanás. E ao lermos as Escrituras somos libertados por ela, porque temos conhecimento de quem é este personagem que no princípio se revoltou contra Deus. E dentro de momentos vamos voltar. Acautelai-vos. Interiormente são lobos devoradores, e o leão busca a quem possa tragar. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Que tipo de evangelho ouvimos? Quem é que nos prega? Aonde estamos ouvindo e seguindo? Que o Senhor guarde os seus servos que o temem. Já o telespectador, Satanás é o pai da mentira, é o pai do pecado, é o pai do engano, é o pai da destruição, é o pai da violência, é o pai do erro, é o pai de toda a tentação, é o pai de toda a maldade, é o semeador das intrigas, do joio, da dúvida, e se disfarça como lobo e ruge como leão. Primeiro, crer ou não crer em Jesus é a questão. Vejamos os benefícios de crer em Jesus.
Jesus afirmou que o diabo, o ladrão, veio para matar, destruir e roubar. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10 e verso 10. E agora tome nota do seguinte em 1 João 3, verso 7 e verso 8, afirma: filhinhos, ninguém vos engane. Filhinho, ninguém vos engane. Quem engana é de Satanás. Filhinho, ninguém vos engane. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E é só, na cruz do Calvário, ele destruiu as obras de Satanás. E agora temos libertação através de Cristo e do seu sangue vertido na cruz. Crer em Jesus é dar crédito ao seu santo ensino, é receber o que ele fez por nós na cruz. Quem peca é do diabo. Qual é a sua situação? Perguntamos. A salvação e o perdão está na base da fé. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, como diz em Marcos 16:16. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. João 3 e verso 16. João afirmou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11 e verso 25. Crer ou não crer em Deus, eis a questão. Quem crer em Jesus, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, verso 38. Quem crer em Jesus tem um lugar por ele preparado na casa do Pai. João 14, 1 a 3. Crer em Jesus é crer em milagres. A mulher do fluxo de sangue creu e foi curada ao tocar o vestido de nosso Senhor Jesus Cristo em Marcos 5 e verso 29. Uma pobre mãe cananeia pregou uma curta mensagem a Jesus acerca das migalhas que caíam da mesa dos seus senhores, e por aquela palavra o Senhor diz: vai que o demónio já saiu da tua filha. À distância o Senhor fez aquele milagre porque ela tinha pedido para libertar a sua filha. Marcos 7, verso 29. O centurião de Cafarnaum disse a Jesus: eu não só digo no que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, meu criado sarará. E Jesus disse: vai, como creste seja feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Crer ou não crer em Jesus Cristo, eis a questão. Um leproso veio ter com Jesus e disse: se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus disse: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Mateus 8 e verso 3. Mas também temos o reverso da medalha. Para quem não crê, Jesus afirmou: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8 e verso 24. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. João 3 e verso 18. Segundo, o segredo para ser-se discípulo de Cristo. E Jesus afirmou: se vós permaneceres na minha palavra, diga permanecerdes. Não é ouvir, é permanecer naquilo que ouviu. Verdadeiramente sereis meus discípulos, e eles têm grandes privilégios. Ser-se um discípulo de Cristo é o maior privilégio de qualquer pessoa. Um discípulo é aquele que recebe disciplina do seu mestre e Senhor, e por essa causa passam a ser embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5 e verso 20, um porta-voz do céu. Os discípulos de Cristo são inspirados pelo Espírito Santo. Mateus 10, 19 e 20. Quem ouve os discípulos de Cristo, ouve o próprio Cristo. Esta é a responsabilidade e o privilégio. Jesus disse: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Lucas 10 e verso 16. Mas o grande segredo de ser-se discípulo não é somente crer em Jesus, mas permanecer naquilo que ouve da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos tem mandado pregar. Permanecer é continuar a marcha com o seu Senhor. E Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6, verso 56, comunhão íntima do homem com Deus, com o discípulo. Em João 15, verso 14, Jesus disse: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. A obediência é o fruto da comunhão que temos com o nosso Mestre e Senhor. E é fruto de andar no seu caminho. Jó 23, verso 10 e verso 11 diz: mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como um ouro. Nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Continua
permanência. O segredo de ser discípulo é permanência com o Senhor. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em 1 João 2, verso 6, diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Terceiro lugar, conhecer a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Realmente conhecer a verdade deve ser o primeiro passo de cada um de nós, porque fora de Jesus Cristo tudo é desconhecido, espúrio, enganoso, sedução e mentira. Conhecereis a verdade. No aspecto social, todo o ser humano que nasce é analfabeto, até um ponto, até que vá para uma escola e tenha conhecimento, e pela persistência do estudo, alguns chegam a tirar cursos superiores. Aprendem pelo que ouvem, pela palavra do estudo nos livros do seu mestre. Assim é com o cristianismo de Cristo. Mas no aspecto espiritual, conhecer a verdade refere-se a conhecer quem é Jesus Cristo. Porque o Senhor é essa verdade, e a libertação da alma vem exatamente por termos conhecimento de quem é Jesus Cristo. Não há nada mais importante na vida do que a libertação. A razão disto é porque todo ser humano que vem a este mundo está preso numa cadeia chamada pecado e necessita de ser libertado. Está separado de Deus, mortos em ofensas e pecados, como diz aos Efésios capítulo 2, verso 1 e verso 5. Em Romanos 13, verso 23, diz que todo o homem está destituído da glória de Deus e por essa causa está morto, separado de Deus. Em Romanos 6, verso 23, afirma que o salário do pecado é a morte. E esta é a situação do mundo necessitado de libertação. Esta é a situação para termos a necessidade de conhecer a verdade que nos livra da prisão espiritual. Conhecer a verdade é o âmago da questão sobre a vida e sobre a morte. Conhecer a verdade é conhecer a Deus. E Deus nunca foi visto por alguém. O unigênito Filho de Deus está no seio do Pai. Esse o fez conhecer. João 1 e verso 19. E enquanto não conhecermos a verdade, enquanto não conhecermos a Cristo, enquanto não aceitarmos a Cristo e aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, permanece, todo mundo permanece no maligno, conforme está escrito. Jesus tinha dito em João 14,6: eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Falamos um pouco das religiões versus cristianismo de Cristo. Desde a antiguidade não há no mundo maior engano do que o engano religioso, cheio de pagãos e paganismo. Tudo começou em Babilônia, a mãe das prostituições, e bem depressa o Egito ficou cheio de deuses e deusas, assim como Roma e a Grécia e o mundo inteiro. Todos têm os seus deuses e as suas deusas. O mundo religioso, fora do cristianismo bíblico, é um grande campo pagão. Até Israel ficou servindo os deuses dos pagãos e por isso ficou também diversas vezes sem a sua própria pátria. E quando apareceu Jesus na terra, muito do seu ensino era contra os escribas e fariseus, a quem ele chamava de hipócritas e filhos do diabo e raça de víboras, Mateus 23 e João 8. Ora bem, aquele Senhor do outro mundo, Deus revelado em carne, Jesus, o libertador, o caminho do céu, etc., pregava àqueles religiosos de Israel, àqueles teólogos de Israel, dizendo-lhe que eles eram hipócritas, filhos do diabo e raça de víboras. E um dos seus santos avisos era e é que o Senhor chamava-lhe de lobos devoradores, em Mateus 7 e verso 15. Acautelai-vos, porém, desses lobos devoradores. Em Atos 20 e verso 29, São Paulo chama-lhe lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. Louvado seja Deus, mas há um só Deus, há um só mediador, um só Salvador, um só mediador entre Deus e os homens, um só mediador. 1 Timóteo 2 e verso 5. O resto é espúrio, humano e diabólico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E Jesus em João 10 e verso 1 afirma que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas só por outra porta, é ladrão e salteador. E no verso 7 diz, é verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, a única porta, o único caminho, o único Senhor, o único Salvador, a única luz do mundo é Jesus Cristo, o Senhor, que veio do outro mundo para libertar este mundo do pecado e fazer deles novas criaturas. Portanto, entretanto, as Escrituras apelidam ao diabo de leão rugidor, como temos vindo a falar. E em 2 Pedro 2, verso 1 e verso 2 diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor Jesus Cristo que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Hoje, mais do que nunca, pelo mundo inteiro, Jesus está sendo rejeitado por uma grande parte daqueles chamados do Oeste, mas graças a Deus por aqueles que estão aceitarem a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Muitas são as Escrituras sobre os falsos profetas do passado, e nós deixamos aqui duas sobre os pastores infiéis, em Jeremias 23 e Ezequiel 34, revela esses pastores do passado que se apacentavam do rebanho e não o rebanho de Deus. Mas o mundo anda cego, sem Cristo. O mundo está cativo de religiões. As pessoas seguem homens e ficam humanizados. Este é o seu Deus atual, o humanismo. E fora de Jesus Cristo, as Escrituras dizem que todos são salteadores, são ladrões e são lobos cruéis. E eu pergunto, são amantes de si mesmos. E eu pergunto, aonde está a verdade? A verdade está em Cristo Jesus, crucificado. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Sem cruz não há salvação. Sem derramamento de sangue não há limpeza, nem salvação, nem santificação. Todos têm que tomar também a sua cruz, negar-se a si mesmo e vir após Jesus. Este é o Evangelho da salvação. Este é o Evangelho de Deus. É preciso conhecer a verdade e ser libertado do engano do diabo e dos ministros transfigurados em ministros da justiça. Como conhecer a verdade? A resposta está em ouvir a palavra de Deus. Deus somente se revelou ao povo judeu e a mais ninguém. Diga, e a mais ninguém. Não há outra revelação a não ser a Bíblia Sagrada dada ao povo judeu e a mais ninguém. Não há outra revelação. Louvado seja Deus. Deus somente se revelou ao povo judeu e até a salvação e o Salvador do mundo vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. João 4, verso 22. E o nosso Salvador é judeu. Veio do outro mundo, tomou a forma humana, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e ele é judeu. E fora de Jesus não há ninguém que nos leve para o céu. Nenhuma religião, nem nenhum líder, porque a salvação vem dos judeus. João 4, verso 22. Neste pobre mundo de enganos, violência e mentira, só há uma solução para cada um de nós. É conhecer a verdade e libertados da escravidão do engano dos homens. Quem é a verdade? Onde está a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Ele está bem patente entre nós. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles, disse o Senhor em João 18 e verso 20. Portanto, todos nós podemos hoje encontrar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque nós aqui estamos reunidos no nome de Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Fora da palavra de Deus não há verdade que liberte. João 17, verso 17. A verdade liberta, é isto que o homem precisa, é de ser libertado das garras do diabo, que à vontade deles estão presos, como diz em 2 Timóteo 2, e verso 26, o Senhor liberta os encarcerados, Salmo 146 e verso 7.
E em Romanos 6 e versos 8 diz que libertados do pecado fomos feitos servos da justiça. E em Gálatas 5 e verso 1 afirma: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aquele que foi libertado fica liberto por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses 1 e verso 13 diz que o Senhor nos libertou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho de Deus. Em Lucas 4, verso 19, a palavra de Deus continua a pregar a liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do engano, livres da mentira, livres das religiões, livres dos falsos ensinos, livres de Satanás, livres do nosso próprio ego, livres da transgressão, livres da escravidão do pecado, livres das religiões. Temos uma libertação completa. Se alguém está em Cristo, é uma criação nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo, como diz 2 Coríntios 5 e verso 17. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas somente para os que estão, como diz em Romanos 8 e verso 1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E que vai ser dos outros que não têm ainda Cristo como seu Senhor e Salvador, o Senhor do outro mundo, que veio do outro mundo salvar este mundo. O que vai ser? Oremos pelas outras religiões, para que os servos de Deus, quando cheguem ali, levem a palavra que liberta e eles possam compreender que sem Jesus não há salvação para ninguém. Onde chega a verdade, termina o engano e vem a nós a libertação com que Cristo nos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Finalizamos este assunto aqui. Onde quer que você se encontre a ouvir esta palavra, em qualquer parte do mundo em que se fala português, procure uma igreja evangélica onde se prega um novo nascimento espiritual. E você vai ver que nosso Senhor Jesus Cristo vai libertar. E agora, se você precisa de salvação, levante a sua mão ao céu e ore comigo e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra, que não há um justo nem um sequer, mas que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos justificar no Calvário, no seu sacrifício, e nos comprar e resgatar pelo seu sangue. Eu tenho crido, Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai, há de voltar como para o céu foi. Portanto, Senhor, faz-me um filhinho teu, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Perdoa-me, liberta-me e santifica-me pelo sangue do teu Filho. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E se você fez esta oração, você é uma pessoa salva e perdoada, precisa agora de ser alimentada localmente numa igreja evangélica onde se prega um novo nascimento espiritual. Eu creio que o Senhor tem falado com cada um de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra nas páginas deste livro sagrado. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.